O esporte como projeto de vida. Bolsa de estudo, uma capacidade melhor de liderança, muito sucesso no futuro. A aula de hoje eu quero apresentar para vocês o esporte como uma ponte para oportunidades acadêmicas, interculturais e profissionais, mostrando para você, pais, como estruturar um plano de desenvolvimento de longo prazo para os seus filhos atletas. O que você deseja que o esporte construa no seu filho? Uma medalha ou um futuro? Quem tem um plano esportivo ganha muito mais que jogos, ganha direção. Hoje a gente vai falar sobre o esporte como projeto de vida e não apenas como uma mera atividade extracurricular. Vou te mostrar caminhos reais para bolsa de estudo, intercâmbio, construção de liderança e como vocês, pais, são peças-chaves nesse processo. Só que antes de começar agora a entrar mais a fundo aqui na aula, eu queria que você já curtisse aqui o vídeo, seguisse o nosso canal e compartilhasse com outros pais que têm que ouvir essa mensagem, tá? Então, pessoal, começando assim, vamos pensar o que o esporte pode ser além da mera competição. Ela pode ser uma ponte para o futuro do filho de vocês. O esporte ele pode ser um passaporte para bolsas acadêmicas, e isso eu posso falar com muita propriedade. Eu moro aqui 10 anos nos Estados Unidos e eu sei de quanto as pessoas levam a sério as bolsas esportivas na faculdade. Meu filho de 11 anos já tem a faculdade na cabeça que ele quer estar cursando no futuro. E ele, cada dia, chega mais próximo do sonho dele. Não apenas um sonho esportivo de ganhar medalhas, ganhar torneios, mas ele sabe que ele vai estar estudando lá em breve. Se não for por bolsa esportiva, também pode ser uma ponte apenas para entrar nessas faculdades, tá? Faculdades como Harvard, Yale, Cornell, outras grandes faculdades, elas têm processos seletivos baseados na nota do esporte. Pode dar uma bolsa integral, pode dar uma bolsa parcial, pode ajudar com dormitório, pode ajudar com livro. São vários os caminhos. O esporte, ele pode ser uma escola de liderança e trabalho em equipe para o filho de vocês. Eu já vi várias situações reais, onde os meninos desenvolvem várias habilidades, várias soft skills no esporte. Seja no futebol, seja no atletismo, seja em multiesportes. Isso é extremamente visível e palpável. Faça com que os filhos de vocês treinem esportes e pensem no futuro, tá? E o esporte ele também pode ser uma ferramenta para desenvolver propósito, ética e visão de futuro. E quando nós pais entendemos isso, o treino ele vira muito mais do que uma atividade física, ele vira um investimento na vida dos nossos filhos. E o que é preciso para transformar o esporte em um projeto de vida? Primeira coisa, com qualquer coisa na vida, planejamento a longo prazo. Você precisa saber aonde o seu filho está hoje e aonde ele quer chegar. Tem que ser uma conversa em família. Você precisa saber quais são as possibilidades acadêmicas com base no esporte. Como eu falei para vocês aqui há pouquinho, o João tem 11 anos. Ele vai se formar em 2031 no ensino médio, na high school, e a gente já sabe quais são os caminhos para ele estar entrando numa faculdade. Isso daqui a 6 anos, tá? E você também precisa saber qual que é o perfil do seu filho, tá? De repente ele vai entrar por um esporte individual, um esporte coletivo, vai ser pelas notas escolares, vai ser por atividades extracurriculares, tá? E falando esse do perfil do atleta, se é um esporte individual ou um esporte coletivo, é importante saber que existem faculdades que selecionam por baseados em esportes. Depois de viver todo esse tempo aqui, eu posso te afirmar, hoje em dia tem alguns esportes que são mais fáceis que os outros. Uma história interessante foi quando a gente foi conhecer uma faculdade lá em Miami, que ela chamava muitos atletas do futebol, né? Só que aí o coordenador da faculdade chegou para mim e falou: Thiago, como tem vários atletas excelentes aqui, hoje eu não tenho mais cota de bolsa 100% para esses atletas. Então, se você conseguir um atleta acima da média, eu consigo dar uns 50%, 80%. Isso falando de um valor de mais ou menos US$ 20.000 anual, aonde se eu conseguir 50%, o atleta teria que custear os outros 50%, mais ou menos US$ 10.000. E antes da gente sair, a gente não ficou muito feliz com essa notícia, mas ele falou: se você tiver 6 meninas que são razoáveis no vôlei, razoável para boa, eu consigo bolsa de 100% com dormitório e com livros.
Porque naquele momento eles estavam procurando atletas de vôlei. Então foi a oportunidade que casou com a necessidade deles. Infelizmente, naquele momento não tinha jogadores de vôlei para indicar, tá? E voltando para falar assim, o que é preciso para transformar esse projeto do esporte em um projeto de vida, tá? É preciso que o filho de vocês estejam baseados em 3 pilares, tá? O primeiro é um desempenho técnico na modalidade que ele pratica constante, aprimoramento, estudo, aprimoramento, que ele sempre mantenha boas notas e disciplina escolar e que a família toda apoie de forma estratégica. Quem acompanha minhas redes sociais viu tanto que eu apoio o João, quanto que eu apoio o sonho dele, mas eu não deixo passar. O João tá agora nas férias fazendo matérias de verão para poder adiantar um pouco o currículo dele. Por quê? Porque nas idades futuras ele vai estar muito mais sobrecarregado com o esporte. Então a gente já pode fazer isso aqui nos Estados Unidos, a gente já está antecipando matérias. E quando ele chegar na high school, ele já vai estar antecipando matérias da faculdade. E isso tudo facilita, tá? E o que eu faço e que vocês pais têm que fazer, tá? Primeira coisa, criar uma rotina equilibrada. Eu até tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho meu calendário aonde eu tenho toda a rotina do João de treinos, de competição, de alimentação, tá? E faz com que a nossa vida seja mais fácil. Muita gente fala assim: "Ah, mas eu não quero ser escravo da rotina". Eu falo para vocês. Rotina é liberdade. Invista numa rotina, tá? Falando em investimento, você tem que investir em pessoas melhor que você naquilo que você não tem 100% de habilidade. Apesar de eu ser um treinador esportivo, um treinador de corrida, eu investi para que o João tivesse um treinador melhor do que eu. Então hoje a gente tem acompanhamento do professor Gilberto lá de Brasília, tá? É um dos poucos treinadores nível 5 da World Athletics. Investi em treinamento mental, investir em nutricionista, invisto em recuperação, em academia. Então, nós pais temos que investir nisso. É um investimento. E tem que estar sempre pesquisando. Eu pesquiso competição, eu pesquiso o que é necessário para entrar na faculdade, eu pesquiso datas importantes e por aí vai. A gente tem que estar sempre antenado nas coisas. E como esses vídeos têm atingido muita gente, eu também preciso mostrar que de repente os pais estão em fases diferentes de vida do filho de vocês, tá? E agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta para você ver onde é que está o marco de progresso do seu filho, tá? E ele pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa são para crianças que têm menos de 9 anos. Nessa fase, o filho de vocês tem que brincar, tem que experimentar várias modalidades, porque é onde ele forma o caráter. Passando dessa fase, até os 13 anos, é onde a criança, o adolescente vai desenvolver a parte técnica e emocional. É onde ele vai formar rotina, vai aprender a ter compromisso e vai trabalhar a mentalidade. Já passando dos 14 anos, dos 14 aos 17 anos, a gente tem que ter uma especialização com propósito, aonde definimos metas claras, tem um planejamento acadêmico sem falhas e aonde esse adolescente, esse jovem, vai mostrar o quão forte é a identidade dele. Passou dos 17 anos, quase entrando na vida adulta, a gente fala de oportunidades, rede de relacionamento e decisões conscientes, tá? E é muito importante, tá? Ter um planejamento anual, tá? Todo ano, com metas de performance, seja ela técnica, tática, emocional, metas acadêmicas e ações de exposição dessa criança ou jovem. Podem ser competições-chave, pode ser eventos, podem ser momentos de network, pode ser estudo. Então, nós pais temos que estar sempre fazendo isso com os nossos filhos, tá? E aqui vamos começar já alguns exemplos, né? E trouxe para vocês aqui um exemplo que eu mais gosto de falar, que é o do meu João, tá? Que ele ainda é um prodígio na corrida, apresenta resultados fenomenais. E tudo começou quando ele venceu uma corrida na escola dele, tá? No ensino fundamental 1 lá, onde essa corrida chama Turkey Trot.
sempre antes do Thanksgiving, que é um dos maiores feriados aqui dos Estados Unidos, eles faziam essa corrida por ano escolar. E no primeiro ano, o João foi lá e ganhou de todos os outros meninos do primeiro ano. E aí quando chegou, eu não estava muito ligado nas datas e tudo mais. E quando eu fui buscar no ônibus, vem ele carregando um peru congelado gigantesco e feliz daquele prêmio. O João ele é movido a prêmio. Ele gosta de medalha, gosta de ganhar um cartãozinho, gosta de presente. Então é uma forma dele receber amor. E casou no esporte com esse evento do Turkey Trot. E com o passar do tempo, os treinos começaram a se intensificar, né? Porém, nós, a família do João, sempre preservou a infância dele. Sempre preservou o entusiasmo e eu, tá? Vou te falar que eu sou o principal ponto do João aqui de incentivo. Eu sempre tive foco no desenvolvimento completo. Quero que o João seja uma criança, quero que ele tenha um caráter bom, questão religiosa na igreja, questão acadêmica e a questão de comportamento. Eu sou um cara muito chato, muito metódico com isso e eu trabalho todos esses pontos. Hoje, o João, ele é um líder, tá? E ele apresenta um dos melhores exemplos que eu já vi de constância, de criança que tem um apoio familiar e logístico, tá? A gente está sempre ajudando ele. E que ele tem uma visão de futuro. O João tem 11 anos. Ele já sabe o que ele quer. Ele já tem a meta dele, que ele vai estar nas Olimpíadas de 2032. Que mais ou menos nessa data ele vai estar entrando na Universidade de Notre Dame. E várias outras coisas, várias metas intermediárias até chegar lá, ele já sabe. E eu, Thiago, mais do que ver ele sendo o melhor atleta do mundo, eu quero que ele seja o melhor João possível. Eu quero que ele seja inteiro, íntegro, equilibrado e feliz. O João me inspira por mostrar que é possível competir em alto nível e sonhar bem grande, mas sem perder a leveza da infância. Tá falando assim, deixei o principal exemplo para o começo, agora eu vou falar de alguns exemplos não tão importantes, né? Desculpa a brincadeira, mas agora eu vou falar do Dirk Nowitzki, tá? Jogador de basquete da NBA, aonde ele dizia que nunca foi o mais forte, nem o mais rápido, mas ele sempre foi o mais comprometido. Ele passou 21 anos da vida dele jogando no mesmo time da NBA. E mais do que talento, o que guiou ele foi propósito, visão de longo prazo e lealdade aos valores aprendidos com os pais. Ele se recusou a buscar fama instantânea, recusou contratos mais lucrativos do que ele já tinha para poder manter uma estabilidade e a coerência. Sempre estudou muito, falava vários idiomas, lia e se preparava já para a vida pós-esporte. Hoje, ele é um embaixador social, mentor e investidor em projetos de educação esportiva. Ele provou que é possível usar o esporte como trampolim e não como um destino final. Ele foi preparado para pensar além da quadra de basquete. E isso deve começar na casa de vocês também. O esporte, ele pode ser um meio incrível para ensinar foco, educação e responsabilidade. Porém, para isso, exige visão dos pais e não somente a torcida. Como terceiro exemplo, vou trazer aqui para vocês o nosso campeão do vôlei Giba, Gilberto Godoy. Ele diz: se não fosse o vôlei, eu teria me perdido. O esporte me deu propósito e minha família me manteve no caminho. O Giba foi um dos maiores símbolos da era de ouro do vôlei brasileiro. Dentro das quadras era muito explosivo, porém fora delas era um cara de família. Desde cedo, os pais dele perceberam que o vôlei era mais que um esporte, era uma ponte para o futuro. Eles criaram uma estrutura, apoiaram viagens e incentivaram os estudos dele. Mesmo com todas as conquistas, Giba sempre continuou se desenvolvendo como líder, como comunicador e como educador. E quando ele se aposentou, ele seguiu levando o vôlei para crianças e jovens, porque para ele o esporte nunca foi o fim, sempre foi o começo. E assim como ele, os nossos filhos precisam sonhar com medalhas, mas também precisam sonhar com o futuro, com universidades, com uma vida plena. Nós pais vemos o esporte como um projeto de vida. É muito mais fácil para ver do que seja só uma fase passageira, um gol, uma conquista.
E com isso, os nossos filhos vão abrir portas que a gente nem sequer imaginava. Falando um pouquinho agora de liderança, vou falar sobre liderança e o esporte na vida. Um atleta pleno, como a gente mencionou aqui, exemplo do Giba, do João, do Dirk Nowitzki, tá? Um atleta pleno, ele aprende a colaborar, a assumir responsabilidade e a ouvir os colegas, tá? E essa audição, ela também pode ser usada como um guia para esses colegas de esporte. É muito legal ver quando um atleta ele está sendo formado para ser um líder para o mundo, não somente no esporte, tá? É muito importante a gente ter líder no esporte, mas muito mais importante que ele seja um líder para o mundo. Os atletas são cada vez mais valorizados em universidades e empresas pela mentalidade. E aqui eu tenho que pontuar: resiliência, foco, ética e capacidade de superação são habilidades que todas as empresas estão vendo. É muito comum a gente ver que várias pessoas eles entram na empresa pelo currículo, porém ficam pelas habilidades, pelas soft skills que eles apresentam, tá? Até posso dizer para vocês que é muito difícil uma pessoa que seja extremamente habilidosa no trato com as outras pessoas, tá? E apresenta um resultado mediano ser demitida. Às vezes aquele cara que é muito mais bem qualificado, porém é um porre no convívio, vai ter menos oportunidades do que essa pessoa mediana com as soft skills. Não estou dizendo para os nossos filhos serem medianos, mas estou dizendo que temos que usar todas essas valências do esporte para que os nossos filhos se desenvolvam, tá? E para resumir essa aula de hoje, tá? Vou trazer aqui para vocês algumas frases. Primeira é: o esporte é mais do que um campo de jogo. É uma trilha, uma ponte, uma escola para a vida. Mas ele precisa de direção, intenção e uma família presente. O futuro do seu filho, ele não vai ser decidido só por um troféu, mas ele vai ser decidido pelo plano que vocês, pais, construíram junto com eles. Pesada, né? Mais uma vez essa aula. Deixando para vocês aqui já, mais uma vez, o pedido para você seguir a gente aqui, ativar o sininho dos nossos próximos episódios, tá? Compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem e deixar aqui o gancho já para o próximo episódio, aonde a Rê vai falar sobre liderança invisível. O poder de inspirar o filho de vocês dentro de casa, mesmo sem dar discursos. Como que nós pais podemos ser exemplos silenciosos que transformam a mentalidade de um jovem atleta. Um prazer como sempre, a gente se vê na próxima. Valeu!